Já tem um tempo que a gente está aqui no Blá Blá e que tem outros criadores de conteúdo que estão falando da potencial próxima pandemia que a gente vai viver, que é a gripe aviária, que tem se espalhado pelo mundo inteiro e que tem afetado não só aves, mas outros tipos de animais, principalmente mamíferos, que são importantes para o nosso interesse no mundo inteiro. E uma coisa importante que a gente estava acompanhando até agora é a forma de transmissão desse tipo de vírus. Então, por enquanto, o vírus ainda não tinha sido transmitido pelo ar. E nessa semana acontecem duas coisas. A primeira coisa é, mais uma vez, o responsável pela Secretaria de Saúde dos Estados Unidos, o Kennedy, atacando as vacinas. Então, desde que o governo Trump começou, um negacionista de vacina assumiu a pasta do Departamento de Saúde e vem atacando tanto a vacinação obrigatória quanto o desenvolvimento de novas vacinas com novas tecnologias. E a segunda coisa que aconteceu é que foi para pré-print um trabalho que mostrou algo extremamente assustador. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blablalogia e peguem as suas máscaras porque a gente está num risco muito grande de algo bem sério acontecer e os investimentos em vacina têm sido cortados para evitar que isso aconteça, tá bom? Então vamos começar falando de H5N1 de gripe aviária. Então, existem equipes de pesquisa no mundo inteiro, nos Estados Unidos, nos países da Europa, na China, no Sudeste Asiático inteiro, no Vietnã, na Índia, no continente africano todo, no Brasil, que sempre estão avaliando animais, principalmente os animais de corte, para acompanhar determinados potenciais vírus que podem saltar para a gente e ser um problema extremamente relevante para a gente. E a gente já soltou vídeos aqui no Blá Blá falando sobre a gripe aviária, uma gripe surgida a princípio, pelo que se sabe, na China, que começou a atacar aves silvestres, depois passou para aves de cortes e que se espalhou pelo mundo inteiro. E hoje tem como principal foco e principal local de preocupação os Estados Unidos. E os Estados Unidos eles se transformam o principal foco e o principal local de preocupação porque com a chegada do Trump no governo, toda a grana que é usada para investigar esse tipo de acontecimento está sendo cortada. Então, tanto o dinheiro para continuar acompanhando os vírus, quanto o dinheiro para desenvolver vacinas para se proteger disso, estão sendo cortados. E até agora, o vírus ele passava de organismo para organismo, principalmente por proximidade, por gotículas de saliva, por algo que a transmissão era mais complicada. E o que a gente sempre teve medo é que surgisse um artigo que dissesse que a gripe aviária estava sendo transmitida pelo ar. Então, num caminho esperado disso, existia essa possibilidade do vírus sofrer uma mutação e dele ser transmitido pelo ar. Mas isso não tinha acontecido até agora. Então, no dia 2 de agosto de 2025, um artigo foi para pré-print. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele ainda está passando por uma revisão por pares, mas a equipe que fez o artigo é uma equipe extremamente eficiente, de pesquisadores conhecidos e de universidades e centros de pesquisa muito conhecidos. E o que esses caras mostram, o que esses caras provam, é que, principalmente em gado, o vírus já está sendo transmitido pelo ar. Então está aqui o artigo. E o que eles vão fazer de análise é que eles vão coletar o ar perto de onde esses animais estão e eles conseguem perceber a presença do vírus no ar e a capacidade de contaminação desse vírus pelo ar, tá? E por que isso é extremamente preocupante? Porque isso aumenta a probabilidade de contaminação exponencialmente. Então isso passa a ser um problema muito, muito sério, principalmente se esse vírus sofreu alguma mutação e passar para a gente. Porque ele já tem a capacidade de passar pelo ar. Se ele ganhar a capacidade de contaminar a gente, ou se isso aumentar, essa doença passa a ser muito, muito séria. E a gente precisa lembrar que a nossa relação com o vírus da gripe é uma relação muito complicada. É só lembrar do problema que a gripe espanhola causou lá no começo do século XX, quando matou milhões e milhões de pessoas
associada à Primeira Guerra Mundial. Então, o que a gente tem de primeiro dado, o que a gente tem de primeiro momento é que vai sair um artigo, já está aqui o artigo inteiro, tem o download, ele está na descrição desse vídeo, mostrando que esse vírus já está no ar e ele já está se transmitindo pelo ar, aumentando demais a probabilidade de você ter contaminação com o vírus. E isso começa a ser bastante preocupante, tá? Dito isso, saem duas determinações do governo americano, principalmente ligado ao Kennedy Jr., que é o responsável pela saúde americana, que é um negacionista de vacina contumaz, é uma pessoa que já se declarou várias vezes contra a vacina, é um cara que fala muito sobre a fake news e que defende até hoje a fake news de que existe uma relação entre vacina e autismo, que já foi desprovada várias vezes, e ele coloca, ele acrescenta, ele muda duas regras na produção de vacinas e no desenvolvimento de vacinas nos Estados Unidos. A primeira coisa que ele faz é que ele escolhe uma substância que tem mercúrio, que é o que todo mundo que é contra a vacina fala do mercúrio da vacina, e que vacina é tóxico, mas a ciência mostra que isso é tão irrisório que você consome mercúrio de outras formas no seu dia a dia, muito mais do que a vacina. Mas a primeira coisa que ele faz é que ele coloca uma obrigatoriedade dessa substância baseada em mercúrio, não está nas vacinas mais, só baseado em fake news, só baseado em algo que não tem evidência científica nenhuma, mas ele toma uma decisão que é muito importante, muito impactante, é que ele tira o investimento do governo federal americano do desenvolvimento de vacinas baseadas em RNA mensageiro, tá? Então, uma parte das vacinas que nos salvaram da Covid são as vacinas de RNA mensageiro, que não é uma tecnologia nova, que não foi tirada da bunda, que não foi inventada durante a pandemia, que já vinha sendo estudada há 15 anos antes da pandemia e que foi utilizada na pandemia como uma plataforma de vacina extremamente segura, extremamente eficiente e muito rápida a desenvolver. Então, o que o governo americano faz é que o governo americano, baseado em nada que a ciência mostra, culpa as vacinas de RNA por nada, porque nada está acontecendo diferente do esperado, e eles tiram um investimento de 500 milhões de dólares do desenvolvimento em vacina. E aqui eu tenho 2 pontos para falar. O primeiro ponto que eu tenho para falar é que grande parte desse dinheiro era de parcerias com indústrias para desenvolver vacina, como por exemplo a Moderna. E aí é que a gente cai no ponto que é o ponto importante, que a gente sempre fala aqui no Blá Blá, é que não existe ciência sem dinheiro público. Eu vou repetir. Não existe ciência sem dinheiro público. Então, a hora que o governo Trump resolve tirar dinheiro do desenvolvimento dessas tecnologias, as indústrias farmacêuticas ficam preocupadas porque elas não têm cacife para investir indefinidamente no desenvolvimento de novas tecnologias, porque não existe pesquisa sem dinheiro público, tá? E por que é extremamente preocupante para a gente, para o mundo inteiro, que os Estados Unidos tirem dinheiro desse tipo de desenvolvimento de tecnologia? O primeiro os Estados Unidos são o país mais rico do mundo. Então, o país mais rico do mundo é o país que tem mais capacidade de investimento no mundo. O segundo tudo isso é baseado no negacionismo científico. Então, o Trump escolheu um negacionista da vacina para ser o responsável pela saúde pública americana. E os caras estão só fechando os sistemas, porque se você não tem dado, não precisa vacinar mesmo, porque você nem sabe quem está morrendo e nem sabe do que. E a terceira coisa é que essas vacinas, essa tecnologia de RNA mensageiro, ela estava sendo usada para uma série de coisas, ela estava sendo estudada para uma série de coisas, e eu vou mostrar uma delas aqui para mostrar que essa tecnologia ela ia mudar a ciência, ela vai mudar a ciência moderna. Então, o artigo que eu vou mostrar para vocês é um artigo da Nature de uma vacina dessa usada para reconhecer tumores e de como isso melhora e aumenta a expectativa de vida de um dos tumores mais
mortais que existe, que é o tumor pancreático que matou o Steve Jobs, por exemplo. Então, o que os caras fizeram? Eles usaram essa vacina de RNA mensageiro para treinar o sistema imunológico dos pacientes a atacar as células cancerígenas. E eles conseguem fazer isso de maneira personalizada. Porque se essa tecnologia está desenvolvida, eu não preciso fazer uma vacina genérica nesse caso. Eu posso, por exemplo, fazer uma vacina exclusiva para você, baseada nas suas células cancerígenas, para que o seu organismo te ajude a tratar o câncer de pâncreas, que tem uma alta taxa de mortalidade. Então, o potencial desse tipo de vacina é gigantesco e infinito. Então, olha só o que está acontecendo. E é por isso que vocês têm que ficar preocupados. A primeira coisa que vocês têm que ficar preocupados é que tem uma pandemia batendo a porta. Então, a gripe aviária é uma potencial pandemia que provavelmente vai ser mais mortal do que a de Covid. Todo mundo lembra do que aconteceu na Covid, né? E a segunda coisa é, a melhor maneira que a gente tem isso, a mais rápida e a mais eficiente, é produzir vacina de RNA. Então, olha que interessante, olha que fofinho. Então, eu tenho um cara que está escondendo os dados em relação ao que está acontecendo com a gripe aviária, que agora pode ser transmitida pelo ar, ao mesmo tempo em que eu estou cortando os dados do desenvolvimento da tecnologia que pode nos salvar da pandemia. E se acontecer da gripe aviária saltar para a gente desse jeito, fronteira não existe, pessoalzinho. Fronteira não acontece. Fronteira só existe na cabeça de gente que acha que uma linha imaginária é relevante. Então, dizer que o que acontece nos Estados Unidos não vai nos afetar é pura inocência de quem esqueceu como foi a Covid que a gente passou, como foi a pandemia que a gente passou. Então, a gente está vivendo um cenário que ele tende a ser assustador num país que está indo para rumos bizarros e que podem prejudicar o mundo inteiro nesse processo, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da live. Todos os links estão descritos aqui embaixo. Se vocês quiserem ler os artigos, eles estão aqui embaixo para vocês, tá bom? Até a próxima. Deixe seu comentário, se inscreve no canal e deixa o like. Falou, valeu e tchau!